Agora vamos fazer a atividade da página 32. Aqui na página 32, na questão 14, diz assim: sublinhe a posição da sílaba tônica das palavras a seguir. Coloque o acento agudo ou circunflexo corretamente. Então, nós vamos observar qual a sílaba mais forte, a sílaba tônica. E se o som dela for aberto, nós vamos colocar aquele tracinho, que é o acento agudo. E se o som for fechado, nós vamos colocar o acento circunflexo, ok? Então, vamos iniciar aqui com a palavra fubá. Fubá, a sílaba tônica é o bá. E o som é aberto. Então, fubá, bem pela boca, bem a boca aberta, ó, fubá, né? Vocês estão falando aí comigo? Então, vai ficar o acento agudo, tá bom? Agora, aqui embaixo, karaokê, karaokê. O som é fechado e a sílaba mais forte, ó, karaokê. A sílaba mais forte é essa aqui, né? Então, como o som é mais fechado, mais para dentro, vai ser o acento circunflexo. Ok? Então, vamos colocar aqui a sílaba que é mais forte, tá bom? Agora, aqui embaixo, crachá. Qual a sílaba mais forte? Crachá. É o chá, né? E é bem aberto, ó, chá. Então, acento agudo. Agudo porque é bem aberto, tá bom? Agora, vamos para a palavra também. Também. Bem é um som bem aberto e a mais forte é o bem. A tônica, né? A sílaba tônica é a sílaba bem. E como é um som aberto, nós vamos colocar o acento agudo. Agora a palavra aliás. Olha qual a sílaba mais forte. Aliás. E é o som aberto. Então, nós vamos colocar aqui o acento agudo na sílaba tônica, na mais forte. Agora, aqui, se eu colocar o acento agudo, vai ficar vovó. E se eu colocar o acento circunflexo, vai ficar vovô. Então, pode colocar que vai ficar assim, né? Se colocar esse, que é o agudo, quer dizer, só um minuto aqui. Pronto, circunflexo, né? E agora o agudo. Então, nessa palavra eu posso colocar um ou outro, né? Deixa eu colocar em vermelho aqui. Vou aumentar um pouco. Então, se eu coloco o acento circunflexo, que é esse aqui, fica vovô. E se eu coloco o acento agudo, fica vovó. Pode ser um ou outro nessa palavra, né? Agora, a palavra robôs. A sílaba mais forte é bôs, né? E como é aberto, não é aberto, é fechado, né? Robôs. Então, o som é fechado. É o acento circunflexo, tá? Robôs. Agora a palavra patês. Patês. O som é fechado, né? Então, o som fechado vai ficar o acento circunflexo. E tês é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica. Aqui embaixo, a questão 15 diz assim: partindo das palavras que você analisou, escreva
o que concluiu sobre a acentuação das palavras oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas que a última sílaba é acentuada, né? Como, por exemplo, também termina no bem e ele é acentuado. Então, como a última sílaba é acentuada, mais forte, é a sílaba tônica, então é oxítono, porque a tônica é a última sílaba. Então, vamos lá responder. Na gramática tem essa regra, né? Devem ser acentuadas palavras oxítonas terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S, ou seja, pode ter o S depois desse A, E e O, pode ser terminadas em As, Es, Os, ou pode ser no singular, A, E, O, terminada com essas letras, elas são chamadas de oxítonas, ok? Deixa eu colocar aqui em vermelho a resposta. Continuando, aqui na 16 diz assim: no poema da página 24, circule com lápis colorido as palavras que possuem acento circunflexo, agudo e tio. Então, você vai voltar aqui na página 24, né, no texto Brinquedos Populares, e você vai procurar palavras que tenham acento agudo, acento circunflexo e tio. Por exemplo, aqui, olha, a palavra, deixa eu ver aqui a palavra, olha, construção. Aqui eu tenho um tio, pronto, já achei uma. Artesão, outro tio, né? Aqui eu tenho um acento agudo, ó. Aqui, A. E aí você vai procurando até encontrar acentos agudos e circunflexos. Olha aqui a palavra alguém. Tem um acento agudo, né? Deixa eu ver se eu encontro outro aqui. Deixa eu virar aqui. A continuação do texto está na página 25. Você pode continuar procurando. Peão, aqui embaixo tem um acento, o tio, né? Bambolê, tem um acento circunflexo. E aí você vai procurando. E aí você vai marcando o acento circunflexo, pode ser com lápis verde, ó, né? O agudo pode ser com roxinho. E o tio, você pode circular com vermelho, tá bom? A diz assim: leia em voz alta as palavras que você circulou, prestando atenção na diferença de som entre elas. Explique por que o som dessas palavras é diferente. Acentuação e outros sinais gráficos. Aqui embaixo diz assim: o acento circunflexo representa o som fechado da vogal. Por exemplo, bambolê, você, ioiô, são sons fechados. E o acento agudo indica a pronúncia aberta. Por exemplo, dominó, cipó, picolé, pé, só, até, lá, tá, dá. Leia as palavras comigo, tá bom? E aqui, tio, indica som nasal da vogal, ou seja, pelo nariz, né? Exemplo, peão, cordão, artesão, construção, chão, papelão. Então, cada palavra tem o seu som diferenciado em razão do acento, né? Esse acento gráfico aí, ok? E você precisa fazer a leitura do poema, dessas palavras, né? Que tem os acentos, para você poder identificar
qual o som que é fechado, qual o som que é aberto. Você vai falando e vai observando o som aberto, o som fechado, o som nasal. E aí você vai percebendo a diferença que o sinal gráfico, que essa acentuação gráfica, ela causa na palavra, tá bom? Aqui na página 32, na questão 17, diz assim: partindo das ideias do texto, circule as palavras que se relacionam ao trabalho do artesão. Bom, aqui tem a imagem do artesão, né? E ele está aqui na mesa fazendo alguns trabalhos, né? Alguns brinquedos de forma manual com as mãos dele ali, né? Com as mãozinhas dele aqui, olha, fazendo um carrinho, né? Então, que materiais tem aqui nessa lista e nessa, né? Que tem a ver com o trabalho dele aqui, né? Bom, crochê. Sim, porque nós temos aqui, ó, as linhas de crochê em que ele produz brinquedos. Então, vamos circular, né? Aqui do outro lado, lã. Sim, porque também tem um rolo de lã aqui embaixo, né? Da de crochê. Então, vamos circular. Cordão. Sim, porque aqui tem um cordão e esse cordão aqui, ó, bem aqui, né? E também aqui embaixo de cordão tem a palavra patê. Não, patê não, ele não vai pegar patê, que é um alimento para fazer brinquedo, né? Aqui embaixo. Bom, continuando nessa fileira, retróis. Eu não vou colocar porque eu ainda vou pesquisar o que significa essa palavra. E vocês pesquisem também e a gente vê lá na aula Zoom, tá bom? Agora, tricô. Tricô sim, né? Porque tem a ver com a linha, né? E ele precisa fazer um trançado de tricô para colocar tipo no cabelo da boneca, né? Então tem a ver. Picolé. Picolé não. Picolé é um alimento, né? Bambolê, sim, ele pode pegar aqui, ó, atrás dele essa corda, essa mangueirinha, né? E juntando, ela vira um bambolê, né? Aí aqui pro outro lado. Armazém. Não. Paletó. Não, paletó é uma roupa. Português. Não, português é uma disciplina. Rodapé. Não, rodapé é algo que a gente coloca ali no final da parede, bem embaixo, né? Cipó. Cipó, sim. Cipó é uma corda, né? A gente pode usar, digamos,